Pessoal, boa tarde, então, para nós todos e todas. Eu só gostaria que confirmasse se estão nos ouvindo, se nos ouvem. E, então, desejar um bom início de tarde para nós todos e todas, agradecer muito a presença de quem já entrou na sala, de quem também logo mais vai entrar. Já estamos com o grupo bem expressivo participar dessa atividade, então, muito obrigado. Alguns justificaram, nós convidamos o professor Raida, ele justificou, não tinha conhecia, convidamos a vice-reitora, a professora Sandra, que se devem estar havendo a perguntado, a presença dela, para comunidade. Boa noite para vocês, sempre como a cuidamos os diretores do STAMP, e eu não consigo ver aqui na tela quantos estão presentes. Agradecer a presença do diretor, dos que estão presentes. Também os coordenadores acadêmicos e coordenadoras acadêmicas, os coordenadores adjuntos. Eu vi o Rony, mas deduzo que temos mais coordenadores e coordenadoras aqui presentes, então muito obrigado, pesquisadores, pesquisadoras, coordenadoras dos programas de pós-graduação, líderes de grupo de pesquisa, equipe da diretoria de pesquisa, o professor Bender, que, como vocês sabem, é o novo diretor de pesquisa para o UFPS, a equipe dele aqui presente. E agendamos essa reunião para fazer um lançamento, digamos, oficial, embora a publicação dos editais já tenha ocorrido, mas agendamos sobretudo, para apresentar os aspectos principais, né, e tirar dúvidas. Este ano nós lançamos os editais mais cedo, lançamos no início de fevereiro, justamente para dar tempo. Então, estamos fazendo essa reunião no tempo certo, para tirar dúvidas e também trazer outras informações aqui do interesse. E acho que vai ser uma reunião bem motivadora. Tá? Ela foi pensada para o professor Marcos, está sério aí, né, professor Marcos? Mas para ser motivadora e para que nós tenhamos um grupo muito grande de professores e servidores que submetam projetos, tá? É para isso, é para trazer o desafio, para mostrar que temos oportunidades de pesquisa, nós vamos comentar outras também, mas tem essa finalidade nessa tarde. E vamos reservar um tempo mais adiante na reunião, na parte final, para perguntas. Então, já tomem nota, as perguntas que vocês tiverem para a gente discutir também, críticas, enfim, eu imagino. Nós vamos respondê-las considerando que esses editais, neste ano, foram fechados também por meio de um diálogo que nós fizemos em dezembro, já, né, Glenda? Em dezembro, com um grupo grande que nós chamamos CNPGs, sabe, no plano do TAP, e inserimos muitas mudanças. Eu não sei se muitas, mas qualitativas, mudanças qualitativas, para que os editais fiquem, de fato, mais abertos, tá? Para não nós recebemos críticas, sim, que a pesquisa é elitizada. Nós vamos trazer aqui muitos dados que vão mostrar que não é exatamente isso, mas vamos fazer um diálogo aberto a partir das evidências, dos números, dos dados. De toda maneira, nós fizemos um movimento, professora Sandra, para tornar os nossos editais mais abertos, mas a comunidade agora precisa também dar a sua resposta. Nós agora damos muitos projetos escritos, e essa reunião tem basicamente essa finalidade. Eu vejo o professor Regis também, o coordenador acadêmico do campo de investigação presente, então muito obrigado pela presença de todos. Para não me alongar muito, eu vou passar de imediato para a professora Sandra, e na sequência, eu creio, Bender, vamos apresentar os dados
do edital do ano passado, para que vocês conheçam os números. Na sequência, eu acho que eu apresento a tabela da captação de recursos também do ano passado, que foi um ano cheio para nós, cheio no bom sentido, né? Bastante produtivo, e na sequência, os pontos principais dos editais. Tá? Então, passo aqui a palavra à professora Sandra, para que ela fique à vontade para dar os dozinhos, certamente, e comentar outros pontos. Né? Boa tarde, Joviles. Boa tarde a todas as pessoas que estão na sala virtual. Boa tarde ao João, aos colegas da diretoria que estão acompanhando também. E cada uma, né, de cada um dos campi, nas posições que estão, nas funções que desempenham. Se temos diretores, a gente não está conseguindo ver aqui, mas se temos diretores, os coordenadores acadêmicos, os adjuntos de pesquisa e pós-graduação, coordenadores da pós-graduação, como já foi mencionado pelo Juviles, e os colegas pesquisadores e pesquisadoras de um modo geral, né? E é uma tarde interessante quando a gente se reúne para conversar mais uma vez sobre editais de pesquisa que anunciam, né, o início de novas pesquisas ou da continuidade de pesquisas que já vem uma trajetória de realização dentro da universidade. Nessa universidade que é tão jovem, que a gente não cansa de repetir isso, mas que já tem um acúmulo interessante, né? Porque desde a sua criação, de fato, a pesquisa esteve já sendo dinamizada, otimizada e assim por diante, né? Então, quando a gente vê um grupo de colegas envolvidos com com essa temática, com essa estrutura de pensar, inclusive, e sugerir aspectos para os próximos editais, a gente vê que é uma construção coletiva, né? E essa construção coletiva, ela faz com que a gente tenha, de fato, alcances mais efetivos, resultados que envolvam mais as pessoas. Nós temos uma dificuldade, né? É visível isso ainda, em algumas áreas de avançarmos, né, para um acumulado de pesquisas, ou com alguns grupos de pesquisas que às vezes estão ainda em fases mais iniciantes da sua produção, mas os editais eles têm possibilidade de auxiliar, né, nesse envolvimento e até mesmo nas pesquisas que são feitas coletivamente, né? A gente sabe que muitas das pesquisas aqui são promovidas, a busca nos editais, ela vai por pesquisadores individuais, mas depois se articulam com projetos que já estão sendo realizados dentro de programas, né? E isso é interessante para nós. Não só interessante para pós-graduação, como interessante especialmente para a graduação, que é onde a gente consegue identificar a pesquisa, né, como um atrativo, inclusive, para os próprios estudantes, acadêmicos e acadêmicas, que vão enxergar dentro da universidade uma realidade diferente daquilo que eles observam lá fora. Acho que a gente nunca é pouco, né, a gente lembrar que a universidade, de fato, é um espaço de realização de pesquisas, algo que a gente não enxerga em outras estruturas que oferecem ensino superior, algo que não é observado na educação básica, infelizmente, que ela não tem uma iniciação para a pesquisa, e nós conseguimos enxergar isso dentro da universidade. Então, que a gente possa fazer, como diz o Joviles, né, a divulgação e o convite para que outros colegas venham também se integrar nessas propostas, chegar a tal ponto, né, Joviles, que tenha tanta procura que a gente tem que trabalhar mais ainda para buscar fomento, mas é o que gostaríamos que acontecesse. E depois enxergar o resultado dessas pesquisas, né, nas produções, nas publicações, nas apresentações de trabalho, nas comunicações científicas, mas, acima de tudo, no crescimento pessoal de cada um que se envolveu com as pesquisas. Porque mesmo que nós tenhamos estudantes de iniciação científica envolvidos nos nossos projetos, nem todos terão também, né, um futuro de pesquisador. Mas a gente sabe o quanto, na verdade, isso motiva, né, e envolve as pessoas
a entender também esse contexto todo de sua atuação, seja profissional ou até mesmo pessoal. Então, eu venho aqui para dar esse boa tarde a todas e todos, para acompanhar de forma mais próxima esse lançamento, que não é a única ação da Pró-Reitoria, da Diretoria de Pesquisa, mas é uma daquelas que sempre anualmente é das mais aguardadas. Então, vou ficar aqui junto para acompanhar os dados, né, consolidados de 2024 e entender um pouco mais de como vai ser em 2025. Muito obrigada ao convite e uma boa tarde a todos e todas nos campi onde vocês estão. Obrigado, professora Sandra. Como nós combinamos, estou vendo aqui a Nilce, que acabou de abrir a tela, né, Nilce? Seja bem-vinda. Marcela, né? Começo a visualizar aqui vocês todos pela tela aqui da videoconferência. Como nós combinamos, agora nós vamos apresentar um conjunto de indicadores que é organizado pela diretoria de pesquisa. No ano passado, inclusive, eu acho que com alguns ajustes, e o servidor Éder vai fazer a apresentação. Como eu disse, apresentamos ano passado para o Comitê Assessor de Pesquisa, e já tivemos a oportunidade de debater alguns pontos, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em relação a alguns dados que nós vamos depois retomar e reforçar, tá? Esses dados são os dados referentes, professor Sérgio, referentes aos 2 editais de fomento. Deixamos fora o terceiro edital, que é de ensino médio. Os dados se referem aos 2 editais de fomento, com recursos institucionais que foram rodados, né, operacionalizados no ano passado. Então, Éder, por favor, fique à vontade, foi ele, inclusive, e a equipe que elaboraram. Depois nós vamos fazer alguns comentários, e as perguntas e comentários de vocês podem fazer depois quando a gente abrir, né? Eu acho que fica melhor, tá? Então, Éder, por favor, tá com a palavra. Obrigado, professor Jovilis. Uma boa tarde a todos. É um prazer aqui apresentar esses dados dos editais da pesquisa para vocês, né? Agradecer por essa oportunidade. Então, aos que não me conhecem, eu sou o Éder, eu sou servidor aqui da diretoria de pesquisa. Então, conforme solicitado, eu vou apresentar para vocês os dados dos últimos editais. Pergunto para vocês se está aparecendo para mim. Para mim está ok aqui. Tá bem. Então, esta é a apresentação de dados referente aos dados dos editais de pesquisa, editais de fomento e editais de concessão de bolsas de iniciação científica da UFFS do ano de 2024. Iniciamos, então, com os dados referentes ao edital de concessão de bolsas, IC e IT, que foi através do edital 153 de 2024, e com o seu edital de resultado, edital 500 de 2024. O total de projetos que foram classificados foi um total de 291 propostas. E o total de subprojetos contemplados com bolsa foi 265. Isso caracterizou 91% de atendimento aos subprojetos. Temos aqui um comparativo com o número de submissões ao longo dos últimos 4 anos, né? Foi de 2021 a 2024. 2021 com 220 submissões, 22 com 243, 2023 com 316 e 2024, 200
e 91 submissões classificadas. Aqui não estão contando as submissões desclassificadas. Temos aqui o número, então, de pesquisadores contemplados nos editais de pesquisa de concessão de bolsa. O total de pesquisadores foram 158, e o total de pesquisadores contemplados com ao menos uma bolsa, 155, caracterizando 98% de atendimento. Então, este gráfico aqui traz o percentual de quantidade de bolsas recebidas por pesquisador. Os que receberam 3 bolsas foram 17,4%. Os que receberam 2 bolsas, 33,5%. E os que receberam uma bolsa, 49%. Então, adentramos aqui aos que receberam apenas uma bolsa, né? Somente 25% deles solicitaram 2 bolsas. Então, 75% dos que receberam somente uma bolsa solicitaram somente uma bolsa. Então, como se deu essa seleção, né, e classificação? Então, a seleção ela é de acordo com cada grupo, né, o grupo 1 e o grupo 2, que são bolsas de... Grupo 1 é bolsa de C, grupo 2, bolsas de T. O que levou a uma demanda por campus e uma demanda por grande área do CNPq, e foi distribuído conforme essa demanda. Aqui está um quadro comparativo, né? Temos aqui um gráfico com total de bolsas por campus e por área do conhecimento, tá? Então, eu não vou passar por todas essas informações. Esse quadro aqui vai estar disponível depois no site da pesquisa para acesso público. E aqui um comparativo de bolsas de IT. Então, aqui é a distribuição das bolsas por área de conhecimento na UFFS como um todo, né? O que caracterizou aqui uma grande distribuição na área de humanas, agrárias e saúde, em bolsas IC, e em bolsas IT, uma grande distribuição na área de agrárias novamente, humanas e saúde também. Então, este quadro comparativo, ele representa a menor PD de cada campus que recebeu uma bolsa. No campus Cerro Largo foi 31, Chapecó 46,9, Erechim 54,75, Laranjeiras do Sul 34,25, Realeza 58,3 e Passo Fundo 81,8. Passamos então para os dados referentes ao edital de fomento da UFFS, que foi o edital 154 de 2024. A seleção e classificação ela é um pouco diferente, porque dentro de cada grupo tem as faixas de fomento, né, que é a faixa A, B e C de fomento, mas a demanda qualificada se deu por campus e por grande área também. Temos o total de submissões classificadas de 77 e um total de subprojetos contemplados 57, o que caracterizou 74% de atendimento. Temos aqui, então, quantitativo por campus de recebimento dos recursos, né? Caracterizou aqui a porcentagem de Cerro Largo 11%, Chapecó 33%, Erechim 25%, Laranjeiras 15%, Passo Fundo cerca de 7% e Realeza cerca de 8% do recurso.
Então, aqui está o montante recebido por cada campus neste edital de fomento. Aqui a distribuição de fomento por área do conhecimento. Podemos ver que também nas ciências humanas, agrárias e saúde tem o maior percentual de distribuição deste fomento na universidade. Aqui também o quantitativo de fomento. Aqui, linguística, letras e artes não teve distribuição, pois não teve submissão. E este é um quadro comparativo com a menor PD que recebeu o fomento nesse edital. Cerro Largo, a menor PD foi 280, Chapecó, 120, Erechim, 139, Laranjeiras do Sul, 34,25, Realeza, 266 e Passo Fundo, com 629, a menor PD que recebeu fomento. Demais informações estão disponíveis no site da pesquisa e também nos editais publicados. Eu vou interromper o compartilhamento. Obrigado, Edgar. Na sequência, nós voltamos para debater, inclusive, os números, pelo menos aspectos principais, então eu não vou me alongar aqui, tem pontos que a gente quer, de fato, chamar atenção. Nós vamos deixar a discussão, né, para o final, vocês também vão fazer perguntas e colocações. De toda maneira, os dados trazem uma fotografia bastante boa, eu diria, né? Dá para refinar os dados, sem dúvida, e por campos, etc., mas para que a reunião prossiga e a gente seja bastante produtivo na reunião, eu passo já em seguida aqui a apresentação de um conjunto de informações que nós conseguimos sistematizar no ano passado. Não sei se foi feito assim tão detalhado em todos os anos, mas em 2024, no final, 24, nós conseguimos fechar, que é uma planilha que especifica o total de recursos que nós captamos no ano passado nas áreas da pesquisa e da pós-graduação, tá? Nós deixamos fora, professora Margarete, os 5 milhões, 2 milhões e meio do seu projeto e 2 milhões e meio da professora Zuleide. Eu queria que constasse como 2024, tá, Margarete? Mas me convenceram de constar como 2023, tá? Então, nós deixamos 5 milhões da FAPESP na coluna de 2023, tá? De toda maneira, vocês verão no final, é um valor bem expressivo, né? São quase encostando 40 milhões de reais. Esses recursos, eles não são da Pró-Reitoria de Pesquisa, bastante claro, mas são recursos que são drenados, né, via programas de pós-graduação, bolsas de pós-graduação, residência, etc. Então, eu vou, assim, muito rapidamente mostrar que FINEP, né, ao todo foram 9 milhões, praticamente 10 milhões. Um dos projetos é do professor Sérgio, que está aqui, inclusive, nós estamos contentes porque os equipamentos já começaram a chegar. Então, isso é muito bom. Então, são praticamente 10 milhões da FINEP. Depois da CAPES, em torno de 5 milhões de reais da CAPES, basicamente, fundamentalmente, bolsas. Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, tem pró-equipamentos, entrou tudo que tem a ver tudo que tem a ver com CAPES entrou ali, são 5 milhões, basicamente 5 milhões. Depois, CNPq também, vocês provavelmente vão dizer que, possivelmente, talvez, o projeto de vocês tenha ficado fora, porque nós não temos ferramentas refinadas para conferir em detalhes, mas eu creio que contemplamos praticamente tudo aqui.
Então, foram 2.052.000 de CNPq, tanto em recursos advindos por meio de projetos de pesquisadores e principalmente bolsas, tá? Depois, nós tivemos aqui um conjunto bastante expressivo de editais da Fundação Araucária, que vocês todos sabem que os três estados, neste momento, pelo menos, né, a Fundação Araucária é o que mais tem lançado, de fato, editais. Então, nós acessamos. A gestão dos recursos da Fundação Araucária é bem complexa, bem complexa. Não vou entrar em detalhes, vou dar uma trabalheira gigantesca, mas, de toda maneira, fomos buscar 2.372.000 no estado do Paraná, basicamente para os dois campos nossos do Paraná. Depois tem aqui um conjunto de bolsas e projetos financiados pela FAPESC Santa Catarina. A FAPESC tem um sistema de repasse de bolsas também diferente, né, Bender? A professora Samira não está aqui presente, ela está no evento me representando, inclusive, em Florianópolis, no evento da CAPES. Ela reclamou conosco, né, Bender? Eu gostaria de estar aqui, mas não foi possível. Mas aqui estão, então, os dados referentes à PESC, no valor de 2 milhões, praticamente 2 milhões e 200, e aqui está fora os 5 milhões de final de 2023. Senão seriam 7 milhões. Depois, a FAPERGS é um valor menor em virtude das dificuldades, enfim, financeiras do Rio Grande do Sul, todos conhecem, mas nós buscamos lá, basicamente, bolsas do pesquisador gaúcho, contemplamos todos aqui, creio, né? Os professores que ganharam o pesquisador gaúcho e também as bolsas de iniciação científica e tecnológica. Depois tem recursos aqui do Ministério da Educação, fundamentalmente os valores que chegam para nós, que nós temos que gerir, a instituição como um todo, principalmente o campus Chapecó e o campus Passo Fundo, que são as bolsas de residências médicas e multiprofissionais. Então, é possível que nem todos saiam, mas são quase 18 milhões e meio de bolsas que vão praticamente para os hospitais, né? Vão para os residentes, obviamente, que atuam lá dentro dos hospitais, num regime de trabalho de 12 horas em média, diárias, tá? Depois tem aqui um recurso do Ministério Público do Trabalho, é uma primeira experiência de recursos advindos do Ministério Público do Trabalho. Tem as bolsas do Carrefour, por conta, vocês sabem, por uma determinação judicial, o Carrefour, em virtude do assassinato cometido nas dependências do Carrefour em Porto Alegre. Então, eles lançam anualmente, né? Eles têm que investir recursos para fomentar bolsas, sobretudo para negros, então nós acessamos 336 mil. Depois, emendas parlamentares, tem uma aqui bem recente, professora Sandra, que estamos tratando agora de um curso de aperfeiçoamento, serão 650 estudantes, né, de aperfeiçoamento nos 3 estados do Sul, uma emenda de 1 milhão, mas captamos ali, via emenda parlamentar, para curso de especialização e também aperfeiçoamento, um valor de 1.600.000 e tantos mil. Então, fechamos praticamente 39 milhões de reais. Eu penso que é um valor bem expressivo, não é ruim. Se vocês perguntarem para mim quanto capta a URGS, eu acho que a URGS já passou de 1 bi. A UFSC está em torno de 650 milhões. E a Federação Santa Maria, eu não sei, mas acho que está encostando ali nos 400 milhões. Eu acho que o futuro nos reserva boas oportunidades, mas nós temos que mirar fortemente. Esse também é uma mensagem muito clara, que nós temos que deixar, toda hora repetir, e nós só conseguimos, basicamente, quem capta recurso externo é currículo dos docentes, né? Para ser bem franco, bem direto. São os currículos, os bons projetos, bons currículos, boas propostas. Então, o nosso caminho é esse, toda hora que abre edital nós vamos buscar,
Mas está aí um ânimo, né? Gostaria de trazer esses dados como no sentido de animar em todas as áreas, tá, pessoal? É evidente que a FINEP aloca mais recursos para as áreas de tecnologia, da saúde, enfim, das agrárias, em certa medida, menos para as humanas, mas nós vamos buscar também recursos que são editais relacionados ao campo das ciências humanas, ciências sociais aplicadas e assim por diante. Vamos trazer esse dado, ele é muito animador, eu penso, é o viçareiro, e eu espero que esse ano nós seja uma safra cheia, e quero dizer também, olhar sempre para o cenário e o calendário eleitoral, a gente tem que ter isso sempre presente. Esse ano é ano cheio também para os governadores dos estados, que eles querem, alguns vão buscar a reeleição, tá certo? Que é o caso, eu não sei se vai buscar a reeleição, mas enfim, tá há a possibilidade, alguns a reeleição, outros têm outros projetos, mas tendencialmente vão alocar recursos para ciência e tecnologia no Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, mirar fortemente, porque vão ser lançados muitos editais esse ano, então vocês vão receber certamente muitos convites, né, Benda? Assim como estamos agora trabalhando nos editais da FINEP. Assim, muito rapidamente da FINEP também, porque muitos de vocês não estão acompanhando, nós estamos agora, ontem teve mais uma reunião, estamos preparando agora o envio de um projeto coordenado pela professora Margarete na área do câncer, envolvendo pesquisadoras de Chapecó, Laranjeiras do Sul, eu creio que Passo Fundo e Realeza, creio, depois a professora Maria pode corrigir, no valor de 15 milhões, tomara que tenha um sucesso, né? Já mandamos o ano passado, bateu na trave por alguns motivos, estamos trabalhando fortemente, né? A professora Margarete acolheu aí o nosso convite, inclusive, para resubmeter o grupo todo. A segunda proposta é um projeto que nós mandamos no ano passado também, não sei quanto vai ser esse ano, o valor total, mas eu creio que vai chegar pelo paisagens, entre 5, 6 milhões, estamos preparando, daí envolve o pessoal da Ciência da Computação de Chapecó, Angelista aqui contente, eu acho faceira, porque envolve também o pessoal do Cerro Largo, tá? Principalmente o mestrado, doutorado em Políticas Públicas e também o mestrado em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis. Eu contemplei todos e também, possivelmente, um grupo de Erechim. Não sei como é o encaminhamento ontem. Então, esse vai para o edital de expansão. E o segundo projeto que vai, o segundo seu projeto que vai nesse da expansão é um projeto encabeçado por Laranjeiras, tá? O grupo da pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com a participação do AEL, para os pesquisadores do Museu Sérgio, Chapecó, eu acho que de Realeza, Cerro Largo. Então, vejam que são projetos que integram pesquisadores em áreas, não são projetos que miram só o campus, uma circunscrição, digamos, do campus, mas integrando pesquisadores já com trajetórias naquelas áreas. Então, nós vamos mandar 3, eu não sei o valor total, mas da expansão é 15. Se nós mandarmos todos para o valor total, serão 30 milhões. Também para animar todos. A FINEP já, no início, na última reforçou que vão ser lançados vários outros editais, inclusive de acervos e museus. Tá? Então, no momento que sair, nós vamos nos abraçar para buscar. Mas a gente não tem conseguido aprovar todos, paciência, está todo mundo no mesmo lugar. Mas se a gente não mostra a cara, não se apresenta, não se submete, daí de vez que a chance fica 0,00. Então, vamos buscar. Nós temos tido sucesso, professora Sandra, requisito mérito, nós aprovamos quase todos, mas não ganhamos o recurso por conta do teto ali, os limites orçamentários da FINEP. Então, para animá-los,
E, feita essa apresentação, depois vocês podem fazer comentários e perguntas, mas eu creio que agora é melhor nós entrar dentro do que apresenta basicamente o edital de bolsas e cirurgicamente o que nós entendemos numa boa reunião que nós fizemos no ano passado. Entendemos que deveríamos fazer algumas mudanças, o grupo olhou, e aprovou e reforçou a importância. Então, introduzimos algumas mudanças no edital de bolsas e algumas mudanças no edital de fomento. Mas temos uma mensagem que precisa ficar clara também, né, Bento? Eu vou deixar para você dar uma mensagem, que é, né, que vai falar, que é realmente a comunidade se mobilizar para mandar para gente. Nós precisamos de bons, em maior número possível. Então, dito isso, eu preciso participar de uma atividade com a DCS e a Diretoria de Cultura, que já estava agendada. Então, eu desejo uma boa continuidade de reunião, né? E eu espero que quando a gente for olhar os dados de 2025, lá no começo de 2026, todas as áreas estejam com projetos sendo desenvolvidos, né? Que não fique uma área descoberta como a gente teve nesse ano, que foi Letras, Linguísticas e Artes, né? Eu espero que todas a gente tenha preenchido, mas que vai depender mesmo desse empenho de todos nós, né? De trazer os colegas também para participar. Obrigada, gente, um bom trabalho para todos vocês. Obrigado, Sandra. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem bem? acho que tem que aproximar. Boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem? Ok. Então, acho que eu já compartilhei aqui a tela com vocês, referente aqui aos editais da pesquisa, os principais pontos que nós mudamos. A ideia aqui é apresentar as principais alterações que foram feitas nos editais lançados no ano passado para esse ano. Tá? Então, são 3 editais de pesquisa que foram lançados no dia 7 de fevereiro. O primeiro é edital de concessão de bolsas IC, o segundo edital IC-IP, né? O segundo edital de concessão de bolsas PIBIC ensino médio e o terceiro edital de fomento à pesquisa. Então, vamos iniciar a comentar um pouquinho os principais pontos aí alterados, então, no edital de concessão de bolsas IC-IP. São poucos, tá? E as principais alterações, pessoal, foi no sentido de atender as demandas que vieram, né, que chegaram até a equipe da DPE. Então, para atender principalmente aí a ampliar o atendimento com relação às bolsas aos pesquisadores. Então, o cronograma do edital, esse aqui é o edital 72, tá? Ele vai até 18 de março para você realizar, então, a institucionalização do projeto Guarda-Chuva. A submissão das propostas vão até dia 1 de abril, dia 1º de abril, tá? Para você submeter a proposta, ou seja, o seu projeto na plataforma Prisma, vai até dia 1º de abril. A divulgação do edital provisório, então, dia 15 de maio, e 5 dias após, então, ali tem o tempo ali após a publicação do provisório para o pedido de reconsideração. E no dia 2 de julho, então, será publicado ali o resultado final desse projeto. Tá? Só questão aqui de cronograma, os requisitos para o proponente são os mesmos do ano passado, tá? do estado do ano passado, não teve alteração nesse item. Atentar só para a linha D aqui, não possuir pendências em atividades de pesquisa e prestação de contas, tá? Isso aqui no cronograma do edital, depois à frente a gente vai tocar nesse assunto novamente, são 20 dias a partir da publicação do edital para sanar as pendências junto ao CAP local, né, o CAP do campus, ok? Então, se o pesquisador tem alguma dúvida, se tem alguma pendência ou não, encaminhe um e-mail para a coordenação de junta de pesquisa e pós no campus, né, para verificar se tem alguma pendência com relação, né, à prestação de contas financeiras, a questão de projetos de pesquisa, bolsas, né, que foram institucionalizados na plataforma aí Prisma.
Wenderson, aproveitar para fazer um comentário, só que depois a gente volta só o slide anterior. Eu deduzo que nós tenhamos também aqui, estão presentes também servidores técnicos administrativos, tá? A participação dos servidores é facultada também, tá, pessoal? Mas olha, veja um detalhe aqui, esse é o edital de iniciação científica e tecnológica. Então, vejam a letra A, ele não abre para os servidores técnicos administrativos por conta, inclusive, de um parecer da Procuradoria Jurídica, alegando, né, sustentando que a atividade de orientação de alunos é uma atividade inerente, né, exclusiva aos servidores da carreira do magistério superior, tá? Então, só para deixar claro porque que o item A não abre aqui para orientar alunos de iniciação científica e tecnológica. Vai abrir lá para o fomento, tá? Só para deixar isso bem claro, é uma matéria que vai ser apreciada na Câmara, inclusive, sobre essa questão da participação dos servidores técnicos administrativos na pesquisa. Tá? Não tem objeção, a Procuradoria já deu parecer, ela sinalizou claramente o que pode e o que não pode, né, as restrições que há, e nós vamos mandar a matéria para lá, no início das sessões do primeiro semestre desse ano, tá? Só para deixar isso claro também. Ok, obrigado, Willis. Seguindo aqui, então, aos requisitos com relação ao subprojeto ainda, né? Então, tem que estar vinculado a um projeto guarda-chuva, isso também manteve, né, do edital anterior, ser submetido via plataforma Prisma, né? Então, os subprojetos são enviados nessa plataforma. Ter título, né, diferente do título do projeto guarda-chuva, isso é um ponto importante, então não pode ter o mesmo título. E ser submetido, então, nos termos do item 4 do edital 72, que é no caso de bolsas de C e P. Tá? E é sempre bom atentar aqui, né, pelo fato de, quando se for submeter a proposta no Prisma, né, verificar ali se gerou o número PES, né? Então, geralmente vai ser, esse ano vai ser o PES 2025, na sequência de mais 4 números, né? Para esse número, então, é o teu registro daquele projeto que está submetendo no Prisma. É importante ter vocês terem esse número guardado, enfim, para quando precisar prestar contas, acessar ele, né, via Prisma, ou até mesmo quando você entrar no Prisma, na minha aba lá, na aba Projetos, vocês conseguem buscar lá meus projetos, todos os projetos vigentes ali que vocês estão coordenando. Tá? Isso é importante também para, na hora de verificar se tem alguma pendência ou não, sempre buscar olhar pelo Prisma, tá? Essas questões de pendências. Então, os editais aqui de bolsa, eles são divididos em 2 grupos. O grupo 1 é o grupo vinculado aqui à iniciação científica, e o grupo 2, a iniciação científica, tecnológica e inovação. Então, ambos oferecem bolsa, né, os 2 grupos, bolsas com vigência de 12 meses. Então, aqui, né, na hora da submissão da proposta, atentar ali para a questão de escolher de forma correta o edital para submissão, né? Se é bolsa de C, é o edital específico da bolsa de C, lá é o 72, se é bolsa de ensino médio, é o edital 68, e se é bolsa para fomento, se é projeto para fomento, então, é o edital 73, tá? O que mais? Aqui nessa aba, se você ver a aba do Prisma, aqui em cima, ali em cima tem projetos ali, aquele menu superior, né, projetos, tu clicar ali, tu vai verificar todos os projetos que você tem disponível no teu nome que você está coordenando, tá? E a submissão, então, também é pela essa mesma aba. Quando você, então, acessa, né, o projeto para encaminhar a proposta via Prisma, aqui são todos os itens que você tem que ser preenchido, tá? Então, o primeiro item, identificação, a área de conhecimento, aqui é o primeiro ponto que foi mudado, então, dentro desse edital, é a área de conhecimento do CNPq. Nós eliminamos a área outros. Por que eliminamos a área outros? Porque no CNPq não existe mais essa área. E quando a equipe aqui da DPE, aí, o Éder, a Mari, né, o Márcio, encaminham os relatórios referentes às bolsas do ano 2024, 2025 e assim sucessivamente, o que acontece? Precisa ali informar a área, né? E essa bolsa veio de tal área, e essa área outros não tem mais, tá? Então era um problema da própria DPE aqui na hora de
realizar aí a prestação de contas com relação às bolsas recebidas, né, da Agência de Fomento e do CNPq. E aqui, então, estão todas as etapas que devem ser preenchidas pelo proponente no momento da submissão das propostas. Então, a identificação, a área do conhecimento, o projeto guarda-chuva, ali chamado de PAI, né? É o projeto guarda-chuva, resumo, objetivos, palavra-chave, participantes. Lembrando aqui os participantes, tá? É o coordenador, a gente vai adicionar aqui a questão de voluntário, a gente adiciona após, né, a publicação do resultado final. Então, voluntário, a gente não adiciona aqui nessa etapa. Aqui vai só o coordenador da proposta. Se aprovado, né, então adiciona aí voluntário e até mesmo o bolsista. Com relação aos anexos, né, seguimos também com a mesma ideia do edital anterior, do ano passado, plano de produção docente, já sabem, tem ali o link para acessar, currículo Lattes também atualizado, de forma completa, né, importante esse ponto, gerar ele em PDF de forma completa, e os demais itens ali estão listados no edital, né, com relação aos anexos que ele precisa anexar ali na plataforma Prisma. Aqui, então, só uma atenção aos voluntários, tá? Os voluntários em si, eles, a gente não adiciona aqui, e então vai ser adicionado após a publicação do resultado final. Para fechar a questão do edital, então, de bolsas, IC e IP, 3 pontos importantes, que foram mudados, então, além do item outros ali, né, da classificação do projeto, foi alterado esses 3 pontos que estão aqui. Primeiro, tá, que o proponente pode encaminhar até 2 propostas, tá, neste edital, com exceção dos bolsistas de produtividade, PQ e DT, que esses poderão, então, submeter até 3 propostas. Por que esta alteração? Para a gente poder ampliar o número de bolsas, que essa é uma demanda que chegava aqui para a equipe da DPE, para poder ampliar o número de bolsas, né, atingir mais aí docentes com bolsistas, tá? Só que a gente precisa divulgar mais esses editais. Esse é um ponto importante agora, até eu peço um auxílio aí das coordenações adjuntas de pesquisa e pós graduação, ver que o professor Guilherme estava aí, a Alcione, a Vanessa, o Regis, a Eliane, que nos auxiliem, né, na divulgação, vocês aí, quanto pesquisadores, que estão aí no dia a dia, no campus, né, que auxiliar e divulgar esses editais de pesquisa, porque a gente viu os dados que o Éder apresentou ali, 91% dos pesquisadores que solicitaram bolsa ganharam, né, uma bolsa pelo menos. Então, a gente precisa ampliar, né, a gente tem 198, acho, ou não, 155 pesquisadores por aí, que foram que submeteram propostas para fomento, não mais, 155, acho que tem de pesquisadores que submeteram propostas, tá? Penso que dá para ampliar esse número aí a partir desse edital. E, claro, né, quem precisa de mais bolsista tem a opção do voluntário, né, adicionar voluntário em suas pesquisas. O terceiro ponto aqui é com relação mesmo para ajudar um pouquinho as coordenações de pesquisa e pós-graduação no tocante aquele checklist com relação às pendências, né? Então, foi dado 20 dias para o pesquisador, após a publicação do edital, para sanar suas pendências junto ao CAP local. Ok? Aqui um ponto importante, qualquer dúvida, isso aqui envolve assim, de contas financeiras, que é importante, né? A questão de relatório de bolsista, relatório de projeto de pesquisa, guarda-chuva ou subprojeto, que geram pendências, né, para o pesquisador ao longo do ano. Com relação à seleção e classificação, o Éder já apresentou, mantém o mesmo. Acho que alguém abriu o áudio. Aqui, acabou. Isso. Acabou. Alex. Vou continuar. Ok. Então, a seleção e classificação, o Éder já apresentou. Então, essa classificação é dada por demanda, né, por grupo, por campus e por área. Então, nós temos 2 grupos, né, aí a demanda acaba caindo no campus e por área de conhecimento.
Aqui são, então, as agências, né, de fomento aqui. Nós temos as bolsas, são CNPq, FAPERG, Zicna, são Araucária, tá? A ordem de concessão de bolsas, primeiro são as bolsas do CNPq, depois das agências estaduais, FAPERG e Araucária, e por fim, então, as bolsas da UFAS. Pessoal, então, com relação ao esse primeiro edital, então, de bolsas de CIP, então, as principais mudanças foram essas, bem pontuais, tá? Para atender, então, a demanda aí que veio dos pesquisadores. Então, ampliar o número de bolsas, né, para os pesquisadores. Mais ou menos o ponto principal foi esse nesse edital. Passamos agora para o ensino médio. Esse edital do Vilis não teve alteração. Por que não teve alteração? Porque todos os pesquisadores que submeteram proposta a esse edital foram contemplados, tá? Então, a gente não teve demanda de solicitação, de alteração com relação a esse edital, então mantemos ele como estava, tá? No ensino médio. Então, o cronograma aqui segue o mesmo cronograma do edital anterior, com relação ao guarda-chuva. Também para a submissão de proposta, é o mesmo cronograma, até 1º de abril, tá? E o prazo final, então, para a publicação do resultado final, 2 de junho, ok? Requisitos, aqui o que muda com relação ao título, né, pode ser mestre, com relação ao edital anterior, e também aqui atentar para o fato das pendências, também aqui é 20 dias após a publicação do edital, né? Então, 20 dias corridos aqui para sanar as pendências junto ao CAP. Requisitos para o subprojeto, então aqui já foi comentado, né, guarda-chuva, enfim, é igual ao anterior, tá? Ter título diferente do título do projeto guarda-chuva e atender ali os demais itens do edital, que é o item 4, né, do edital 68, que é esse edital aqui de ensino médio. Os anexos também ali, né, formulário para bolsa de iniciação científica de ensino médio em PDF, planilha de produção docente também em PDF, currículo Lattes de forma completa e atualizada. Isso segue também os mesmos critérios aí do edital anterior. A seleção e classificação, esse edital, então, a classificação se dá por campus e por PD. E agora, para o último, então, de forma bem breve, ouvir isso agora, o edital de fomento à pesquisa. Esse edital também teve algumas alterações, poucas, tá? Também em função para atender aí, principalmente a demanda dos professores da pós-graduação e também aqueles pesquisadores que necessitam aí de um auxílio, que não estão na pós, tá? Também tem a possibilidade de eles atingir e alcançar esse fomento. Então, o cronograma deste edital até 18 de março para postar no sistema Prisma o projeto guarda-chuva, caso não tenha ainda postado. Até 1º de abril a submissão do subprojeto. E aí, a partir de 2 de junho, o resultado final. Requisitos aqui, né? Aqui temos a primeira mudança, tá? Aqui é bom prestar atenção aqui. Tá? O item C, tá? A primeira mudança que teve com relação ao edital anterior. Ser servidor credenciado em programa de pós-graduação estrito sensu. Isso para alcançar as faixas A e B. Tá? A faixa A vai de 10.001 a 15.000 e a faixa B vai de 5.001 a 10.000. Então, os pesquisadores da pós, tá? Que são vinculados a programas de pós-graduação, eles podem concorrer, né, a essa faixa. E aí tem, né, uma alteração aí dentro desse edital também, que é a questão de o proponente que ganhou verba, né, no ano passado, no edital 154, está em verde aqui na tela, que ganhou verba no edital 154, ele não pode concorrer, ele não pode captar verba nesse edital, tá? Com exceção aqui dos bolsistas de produtividade, PQ e DT. Isso aqui para a gente conseguir ampliar, né, os professores com fomento. Isso, contemplar mais professores com fomento. Isso já vem sendo realizado por agências de fomento, como o CNPq, como o CAPES, CAPES não, né, CNPq, FAPERGS, a Fundação Araucária, né, isso já vem ocorrendo em algumas agências de fomento, tá? Então, aqui a gente procurou manter
para poder ampliar também o número de pesquisadores contemplados com o fomento. Na faixa C, então, aqui poderá, então, captar recursos, né, nessa faixa que vai até R$5.000, todos os docentes da universidade, pesquisadores, né? Então, vocês viram ali na planilha nos dados que o Éder apresentou, tem professores ganhando fomento ali na faixa de 200, com a PD na faixa de 200, 180, enfim, né? Então, isso é importante ressaltar isso, que agora, teoricamente, vai ampliar mais ainda essa faixa agora, né? Com essa alteração no edital aqui, provavelmente teremos pesquisadores até com uma PT um pouco menor sendo contemplados com fomento. Isso é importante ressaltar aqui. E os professores da pós, né, que tinham uma demanda muito clara aqui dentro da equipe da DPE, que alguns professores não estavam conseguindo atingir o recurso, agora eu tenho certeza que se concorrer, se participar, muitos deles vão conseguir captar o recurso na faixa B e A, tá? Então, acho que o nosso objetivo aqui, os coordenadores da pós, não sei aqui quantos estão presentes nessa reunião, mas é importante que levem essa informação para o colegiado, para os professores que estão vinculados na pós-graduação. Essa alteração no edital aqui favorece muito a pós também, mas aos pesquisadores que não estão na pós, tem a faixa C, que é possível de captar ali recurso até 5.000. Com relação aos requisitos ainda aqui, então, não pode esquecer de vincular o projeto Amor da Chuva, submete pelo Prisma, tudo igual, tá? Não mudou essas questões, tá? Então, tem que atender lá o item 4 do edital. Então, temos dois grupos aqui, igual de bolsas, tá? Tem um grupo 1 é os projetos de pesquisa, e o grupo 2 é os projetos, então, de desenvolvimento tecnológico e inovação. Tá? São esses dois grupos que nós temos. Aqui as faixas, pessoal, para quem não lembra, né, que vai faixa A, faixa B e faixa C. Faixa A de 10.001 a 15.000 e faixa B de 5.000 a 10.000. Então, como é um edital, né, para fomentar a pós, os professores da pós, eles ficam na faixa A e B. E os demais docentes que não estão vinculados à pós, estão em GTs, ficam na faixa C. Tá? Quem está em GT e quem não está na pós, fica na faixa C. Aqui tentar, então, para a prestação de contas, é muito importante isso, né? Aqui, quem foi contemplado, né, com editais, tem a prestação de contas, então vai ter a assinatura de um termo de outorga, tem o edital, tá? Cartão pesquisador, né? Agora a gente, desde o ano passado, então, está em vigência o cartão pesquisador, para facilitar aí algumas questões vinculadas aí à compra, né, de material, equipamento, material de despesa corrente. Um ponto importante aqui, que dentro desse termo de outorga aí, da portaria 3760, tem a questão aqui daquele pequeno valor, né, aquele pequeno valor ali foi ampliado, tá, não é mais R$300, para a questão de orçamento, né, então tem um detalhe ali que vai ampliando todo ano, né, em função ali em função de uma normativa do governo federal ali, vai ampliando esse valor. Então, se não me engano, no ano passado estava na faixa de 2.000, agora aumentou um pouquinho, tá? É só olhar no edital, nessa portaria está bem claro isso, tá? Então, para quem ganhou verba e recurso, atentar para essa questão do pequeno valor também, tá? Para a questão de 3 orçamentos, né? Se precisam não captar ou buscar 3 orçamentos para compra de capital e consumível. E aqui, então, atentar novamente para os 20 dias após a publicação do edital. A classificação, então, é igual ao anterior, por demanda, por grupo, por faixa, por campus e por área. Tá? Então, o grupo que tiver mais demanda, né, vai ser contemplado com mais fomento. E assim sucessivamente, né, por faixa e por campus. Então, de mais informações, pessoal, a equipe da DPE, tá, fica à disposição. Tem a coordenação junto de pesquisa e pós-graduação nos campi, que tem essa função também de ajudar e auxiliar em dúvidas com relação aos editais. Eles estão publicados na página da pesquisa, tá, todos esses 3 editais, e ficamos à disposição, né, para sanar dúvidas, até agora, na sequência da reunião aqui, para sanar algumas dúvidas com relação aí
a prestação de contas, ao que pode fazer, o que não pode fazer com relação à participação neste edital. Era isso. Obrigado, Bender. Enquanto vocês começam ou continuam, porque já temos algumas questões ali no chat, mas está aberto também para inscrições para quem desejar fazer perguntas por meio do vídeo, né, faladas. Só se inscrevam e procurem também ser objetivos para a gente possibilitar que todos possam sanar as dúvidas. Enquanto vocês vão se inscrevendo, deixar aqui bastante claro, já ficou claro, mas já bastante claro, que nós introduzimos algumas mudanças justamente para permitir que pesquisadores que historicamente não submetem, ou porque se desanimaram, eu não sei por que razões, enfim, várias, é possível, que eles voltem a mandar os projetos, tá, pessoal? Então, decidimos praticar uma regra que o CNPq pratica, que se você tem projeto aprovado de 2 anos, 24 meses, você não pode submeter, né, o projeto durante o período de vigência. Então, vamos praticar, mas com detalhe. Se sobrar dinheiro, se nós tivermos um número pequeno de projetos inscritos, Bender, nós vamos relançar o edital, tá? Nós não queremos não investir esse valor alocado na pesquisa. É 500 mil para fomento, e eu acabei de somar aqui, são 2.352.000 para bolsas. Tá? Então não vamos deixar bolsa vacante coisa nenhuma. E nem recurso de fomento, com a escassez que a gente anda. Então tá alocado, tá ali. Eu fico contente quando a gente gasta bem. Quando não é que gasta, quando investe bem. Então fizemos mudanças, inclusive, me permito aqui ser bem transparente. Nós recebemos, vez por outra, enfim, às vezes de forma mais direta, às vezes indireta, algumas críticas que a pesquisa está elitizada. Nós estamos assumindo isso, dando uma resposta, mudando os editais, abrindo a todas as possibilidades possíveis para que nós tenhamos mais gente ingressando na pesquisa. Mas vejam os dados lá sobre a PD, depois nós vamos voltar lá, pessoal. Tem alguns pesquisadores ganhando projeto com PD com 35, 40 pontos. Então, ganhando com 40 pontos, eu vejo a reação da professora Nilce, e faz sentido. Ganhando com 40 pontos, porque quem está com 150, 300, 500, 700 pontos não está submetendo propostas, é por isso. Sabe, alguma coisa está errada. Então, o apelo que a gente está fazendo aqui, e essa é a finalidade, uma delas, de hoje à tarde, é que os coordenadores adjuntos, coordenadores acadêmicos, todos vocês, coordenadores dos programas, mas nos ajudem. Inclusive, é fundamental que os projetos de pesquisa sejam submetidos nos editais, inclusive para pós-graduação, para que tenha projeto de pesquisa aprovado, conste lá no Lattes, conste na plataforma Sucupira e assim por diante. Então, são mudanças, mas nós vamos ver se elas vão repercutir. Porque se não repercutirem positivamente, nós vamos repensar, tá certo? Repensar. Vamos avaliar continuamente, mas estamos acreditando que a comunidade vai agora submeter em maior número, tá? Então, fazer quase um apelo para que tenhamos bons projetos também, não o requentado de sempre, aquela coisa de sempre. Projetos, bons projetos, porque a ciência não avança em isso. Esse é o primeiro ponto, eu acho, e daí na sequência as perguntas, eu vi que a Angelise perguntou se alguém que submete um projeto para fomento do edital 7.3, se alguém que submete projeto para fomento pode submeter para o edital da iniciação científica. Pode. A diferença é que nos anos anteriores era um edital único. Nós entendemos que era melhor separar. Então, você vai submeter uma proposta, vai submeter, não estou dizendo que é a mesma proposta nem que seja diferente, eu não estou entrando no mérito do conteúdo do projeto, estou dizendo que tem que fazer pedidos separados. Faça um pedido separado, porque os editais são separados,
processo também de avaliação, ele corre em separado. Então, essa era a primeira pergunta. Depois, acho que apareceram outras no chat, não sei se é possível, Bender. E também inscrições, basta apenas que vocês se inscrevam para falar. Não sei se há outras perguntas aqui, outras dúvidas que apareceram. Isso. Professor Juvilis e Bender, desculpa interrompê-los. A maioria das perguntas ali do chat já foram Sim. respondidas, exceto a pergunta do professor Eduardo, tá? Que ele pergunta se aquele valor definido como de menor valor, definido em portaria, ele serve para compra sem 3 orçamentos, é por item. Se é para cada item. Não, é por item. É por item, né? Por item de Isso. que será comprado, né? Isso, é por item, não pelo valor total. É por item, exatamente, é por item. Então ficou, salvo engano, Márcio, ficou 2, nós calculamos lá, ficou quase 3 mil, né? Isso, era 2.900 e alguma coisa, isso vai estar constando no termo de outorga, mas para esse ano já teve um reajuste, né, em função do valor Certo. de dispensa de licitação, que teve um reajuste e a gente trabalha com 5% daquele valor de dispensa de licitação da Lei 14.133. Então esse ano, nós fizemos o cálculo, né, Bender, ele vai para 3 mil e pouquinho, assim. Mas isso vai constar Exato. depois no termo de outorga aqueles pesquisadores que forem contemplados com recurso. Certo. Também deixar claro, não vamos agora puxar os fios aqui, porque seriam tantos assuntos, mas nós inicialmente apresentamos para a Procuradoria a proposta de ser 5 salários mínimos, como a Federal de Pernambuco pratica, mas daí, em virtude do parecer da Procuradoria e dos diálogos com a PROAD, nós achamos melhor praticar um outro critério, também em caráter experimental, e ele vai ficar aí em torno desse ano 3 mil e pouquinho, como o Márcio acabou de informar. Tem uma pergunta do professor Eduardo e também tem uma inscrição, pelo que eu estou vendo, do professor Regis, lá de Laranjeiras do Sul. Então, a do Eduardo nós já respondemos, né? Sim. Já foi, então, professor Regis, por gentileza. E a professora Gilza também, na sequência. Olá, boa tarde. Bom, eu, assim, eu queria fazer só um comentário e depois fazer a pergunta. Em relação à pontuação, né, a PD, eu acredito que é isso mesmo, porque às vezes a gente assusta, né, com a pontuação, o número que cada professor tem, mas a partir do momento que ele foi contemplado é porque ele seguiu os critérios, né, e conseguiu. Então, é isso, né? A não ser que o critério seja excludente, né, que tem um mínimo, aí é uma outra análise, mas é permitido. Então, se a PD é 34 e a pessoa conseguiu, quer dizer que ele foi contemplado a partir dos critérios, né? E quem sabe isso seja também uma forma que a pessoa se motive depois a continuar na pesquisa, a produção, a publicação, né? E melhorar essa pontuação. Esse é só um comentário. A pergunta mesmo é uma dúvida aqui, não, pode ser que não ocorra, né? Mas a dúvida é, em caso de ocorrer que os projetos propostos não absorvam todo o recurso disponível ali no item que restringe quem foi contemplado no edital do ano passado, né? Não sei se foi pensado isso ou se não existe essa possibilidade, né, de sobrar algum recurso, porque como quem foi contemplado e não está na pós-graduação, bom, agora eu não recordo se é pós-graduação ou é produtividade, né? Mas, enfim, quem não pode propor, né, e pergunto, porque é o meu caso, quem não pode propor, em havendo alguma sobra de recursos por não ter projeto suficiente, o que é feito? Se isso foi pensado, ou se não existe a possibilidade de acontecer, né? E aí é só uma dúvida que já tá respondida por si só. Obrigado. Nós temos a Gilza escrita, eu acho que respondemos daí em bloco, e se tivermos mais uma, podem se candidatar aí. Ok, boa tarde a todos e todas, boa tarde, professor Juvilis, João Paulo,
O Márcio respondeu ali a minha pergunta, mas eu ainda não fiquei satisfeita, né? Que é o caso do PPG em Direitos Humanos, que nós estamos em processo de implantação. Concorremos ao item, ao grupo C ou ao grupo 3, né? Ou grupo 1 e 2? Como é que ficamos nesse caso? Quem faz parte de programas que foram aprovados pela CAPES estão em situação de implantação? Professora Gilza, começo pela sua pergunta. Eu não tenho escritos, por isso, então, pode ser? Eu já respondo. Começo te respondendo que você fica bem, professora Gilza, não fica mal, porque nós estamos aguardando, era para já ter saído a portaria assinada pelo ministro credenciando o programa, tá? Era para já ter saído, mas nós estamos aguardando. Então, o programa está aprovado, só falta ser a portaria de credenciamento, e quando sai a portaria, o seu programa está, do ponto de vista legal, todo certinho. Aí, saindo a portaria, já está tramitando nos conselhos, ela vai para o conselho universitário para aprovação em definitivo também internamente. Então, tu vai se inscrever na faixa da pós-graduação. Não vai ser contestado, tá? Assim como direitos humanos, assim como, bom, o doutorado em educação profissional já está coberto, porque já tem mestrado, e o outro isso. Então, tá tudo ok em relação a isso. Quanto ao professor Regis, por que a 34 de PD a gente leva um susto? Porque ela se refere a um período de 5 anos, né? A pontuação. Então, é uma pontuação bastante baixa. Quem submeteu submeteu e ganhou não fez nada errado, sabe? Não tem nada de errado. O edital prevê. O que chama atenção é que a pontuação é baixa. E aproveitar para comentar isso também, sobre a PD. Nós vamos reformular a PD. O único detalhe é que o Qualis foi declarado já extinto. Então, nós agora vamos ter uma tarefa grande pela frente. Esse ano tem uma comissão designada, o professor Bender já me consultou para agendar a primeira reunião, porque nós vamos ter que agora desenhar uma PD considerando as 3 possibilidades de avaliação de qualidade da produção acadêmica, né, e tecnológica. E nós trocamos algumas ideias, mas tem uma comissão para isso e a comissão vai trabalhar. De toda maneira, esse ano nós vamos rodar ainda com o Qualis, tá, pessoal? O Qualis existente, está no edital, lançamos assim. Vamos rodar com a PD atual, fizemos apenas um ajuste, que é tornar inoperante, né? Tem uma outra palavrinha, aquele item outros. Então, vocês vão entrar lá, quando vão selecionar a área, não vai mais aparecer outros, tá? Serão apenas 8 áreas e não 9, como era. E a pergunta do professor Regis era, exato, boa pergunta. Vamos deixar recurso mofando, usando a expressão mais coloquial, vamos deixar recurso parado dentro das faixas e não implementar, Regis? Não. Em havendo recurso sobrando, vamos remanejá-lo para poder cobrir a demanda. Se houver uma demanda qualificada maior numa outra faixa e houver disponibilidade de recursos, vamos otimizar de acordo com critérios, evidentemente, né? Nós vamos otimizar, sim. Eu acho que era essa a pergunta, né? É isso? Só uma pergunta aqui em relação aos GTs, né? Foi retirado, né? Quem está em GT participa só da faixa C, tá? Do edital de fomento. A faixa A e B é para quem está vinculado de fato após Então, graduação. faixa A e B, né? A e B é pós, e a faixa C é para todos os outros pesquisadores, inclusive aqueles que estão em GT. A gente fica na faixa A e B, porque está na pós, né? Tá. A professora Ellen está na fila, inscrita. Boa tarde.
Então, na verdade, bem rapidinho, parabenizar pelas mudanças feitas nos editais. Eu achei bastante pertinente e em tempo, né, já tinha passado do tempo, especialmente a questão de GT deixar de ser programa de pós-graduação. Todos nós aqui sabemos, né, a diferença que existe entre criar um GT dentro da instituição e aprovar uma proposta de pós-graduação na CAPES. E ambos tinham a mesma possibilidade de concorrer nas mesmas faixas, o que eu considerava, e vários consideravam, que não era a maneira mais adequada de distribuição de recursos, e não no sentido negativo, pelo contrário, no sentido de que os GTs atualmente existentes possam ter um incentivo agora de se reunir com mais frequência e, quem sabe, mandar de forma mais rápida e de qualidade mais programas para a CAPES avaliar e, quem sabe, aprovar. Porque muitos GTs acabavam ficando só em GTs e nunca eram submetidos porque estavam concorrendo nas mesmas faixas da pós-graduação que já existia. Então, acabava sendo cômodo ficar só com o GT e não precisar submeter. Então, eu acho que agora, aqueles pesquisadores que vão ficar, eventualmente, sem recurso institucional, possam fazer com que GTs que existem há bastante tempo, portarias lá na página da UFFS, que nunca foram submetidos para avaliação na CAPES. A questão das PDs, eu acho que eu vi alguns comentários ali no chat, daí eu me atrevo, né, a comentar, porque eu faço parte da portaria de avaliação e, quem sabe, mudanças nessa planilha de produção docente. Então, só para deixar claro para quem não tem conhecimento ainda, nós vamos estar trabalhando no decorrer deste ano. Espero que fique de forma adequada para todos, ou pelo menos para a maioria. A nossa ideia é fazer uma discussão coordenada aí pelo nosso diretor de pesquisa de forma bem ampla, com representantes de todas as áreas, para que ela fique o mais justa, transparente e coerente possível, para que no próximo ano, então, a gente possa inicialmente apresentar o CAP, né, e depois levar, então, para todos os professores que concorrem aos editais internos e usam a PD. Então, só queria deixar isso claro, mas por hora vai ser a PD que está ali mesmo, né, disponível, inclusive, como o professor Jovilis falou, com o Qualis vigente, né, já que ainda no quadriênio que está sendo avaliado agora na primeira metade do ano, ainda está em avaliação usando o Qualis. Seria isso, muito obrigada e meus parabéns pelas mudanças, que parecem pequenas, mas elas são importantes e com toda certeza vão dar uma mexida importante aí em quem realmente quis pós-graduação de qualidade. Ok, professora Ellen, nós queremos também aproveitar aqui para falar essas coisas são importantes de dizer. Nós também ficamos muito contentes com a reunião do ano passado. Nós levamos essas preocupações, às vezes são aflições, né? E o grupo entendeu que era possível mudar. Estamos fazendo mudanças, comentem isso com colegas, né, porque às vezes eles não sabem, não ficam sabendo, eventualmente também não se interessam por saber, mas é um movimento importante no sentido de incluir, né, fazer com que a atividade fim da universidade chamada pesquisa, ela seja a espinha dorsal da instituição, tá? E não será sem o engajamento amplo de professores, de servidores e dos estudantes, tá? Então, isso é muito importante. Vamos avaliar no final desse processo, final do ano, como foi, mas também queria dizer algo que me parece bem importante dizer. Os pesquisadores que vêm envolvidos e bastante engajados, continuem. As mudanças não é para desestimular vocês, ao contrário, tá? É para trazer mais colegas. E nós já estamos e queremos ampliar o financiamento aos pesquisadores via cartão pesquisador, inclusive por meio da pós-graduação, tá, pessoal? Por meio da pós-graduação. Hoje nós já operamos o cartão pesquisador para os programas de pós-graduação e também para pesquisa.
Mas queria também dizer, nós não sabemos como vai ficar a LOA, porque ela está para ser votada, era para já ter sido votada, não foi. Nós não sabemos qual vai ser o orçamento para as universidades federais e para a nossa em particular. Então, a professora Marcela está aqui, né, da extensão, a diretora da extensão. Eu queria renovar um desafio, professora Marcela, para que a gente lance, junto, talvez, com a GITEC, editais conjuntos, Marcela. E eu não posso prometer dinheiro, né, Bender? Porque nós estamos com o cofre literalmente, não sei se vazio ou cheio, é que a gente não sabe ainda que recursos vamos ter. Mas nós já pensamos muito em ter um edital conjunto com projetos que envolvem extensão e pesquisa, mas como nós não temos a certeza disso, nós lançamos os nossos editais com essas mudanças para incluir. E também trazer uma notícia, espero que seja boa na sequência. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina fez contato na quinta, me pediu os dados, mandei os dados da FAPESC, a FAPESC mandou os dados, para fazer uma desconcentração de orçamento para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É uma emenda parlamentar do deputado Luciano Carminati, para a FAPESC gerenciar um edital de R$2 milhões. Só para Santa Catarina, claro, os pesquisadores vinculados a um campus em Santa Catarina, mas os projetos podem ter pesquisadores vinculados a outros campos. O coordenador do projeto é que tem que estar no campo Chapecó. E nós estamos aguardando, então, a LOA para ver se a gente consegue alocar a parte na fronteira sul para nós termos esse editalzinho. Nós estamos trabalhando fortemente para termos esse edital de 2 milhões para este ano, tá? Que já estamos no mês de fevereiro, tá? Então, para vocês saberem, e espero que a gente tenha. Se isso se viabilizar, vamos ter boas oportunidades de fomento para todas as áreas e numa filosofia, né, numa concepção de integrar docentes e pesquisadores dos diferentes campos. Eu me alonguei um pouco, aproveitei já que não temos perguntas. Eu não sei se a professora Nilce quer fazer uma pergunta, porque estou vendo ela aqui na tela. Mas, enfim, se nós temos outras perguntas, senão nós poderíamos ir caminhando para o fechamento da nossa reunião. Também informar que na parte final do edital consta ali um e-mail, não é um, acho que são 3. São 3, né? 2 ou 3 e-mails, para que vocês mandem as dúvidas, porque o ano passado nós tivemos uma situação desagradável, decorrente da maior boa vontade das pessoas envolvidas em prestar esclarecimentos por meio do WhatsApp. Mas deu um problema. Eu não vou entrar em detalhes, ocorreu um problema, então nós decidimos esse ano responder via e-mail. Manda e-mail, está registrado, a resposta também vai ficar registrada, tanto das coordenações adjuntas, quanto do CAP, quanto da parte da diretoria de pesquisa. Tá? Só para a gente evitar constrangimentos e problemas de natureza legal também. Tá? Então, não sei se temos aqui inscritos, eu não estou vendo. Eu acho que é isso. Dúvidas vocês encaminhem, temos prazo, e vou fazer um pedido muito especial ao Eduardo, que está aqui, que eu vi, aos coordenadores dos programas de pós, né? Divulguem, eu sei que vocês estão com plataforma Sucupira, mas divulguem para os docentes, tá, pessoal? Os coordenadores adjuntos, mandem um e-mail para os professores do campus, não só para os docentes, para os servidores do campus, divulguem para que a gente tenha um número grande de submissões e a demanda também vai impulsionando, né, o redesenho de políticas e assim por diante. A professora Marcela está pensativa, não sei se ela quer falar. Não, Jovides, obrigado. Só acompanhando, estou com umas anotações, mas depois eu converso com você no meio de atividades conjuntas aqui. Tá ótimo. Então é isso. Bender, não sei se tu teria
Outro. Minha parte, só agradecer a participação e presença de todos e todas aí. E só reforçar a questão, né, que a equipe da DPE está disponível para auxiliá-los, tá? E também as profissões juntas de pesquisa e pós, dentro de cada campus aí também está disponível para auxiliar aí com relação às dúvidas referente aos editais de pesquisa. E, por fim, auxílio de vocês para divulgar os editais. Só reforçar novamente isso. É a terceira vez que a gente está tocando nesse assunto, tá? Para reforçar essa divulgação o máximo possível entre os colegas de laboratório, grupo de pesquisa, colegiado de curso, colegiados, né, dos programas de pós, tá? Por gentileza, né, coloque um ponto de pauta ali nos informes, né, e vão socializando aí o semestre que vem. O semestre inicia no dia 10 aí, né, o semestre letivo aí no dia 10, e sendo possível, então, vão dialogando com os colegas com relação a esses editais de pesquisa. Ok, maravilha. Então, é isso. Agradecer a presença de vocês, todos e todas. Ficamos à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato e espero que esse ano seja bastante alvissareiro, né? Bastante positivo para essa agenda grande da ciência, da tecnologia e também da inovação e da internacionalização e assim por diante, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença. E ficamos à disposição, tá? Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Fechou?